Paz do Senhor a todos. Meu nome é Tom, hoje é dia 18/1/2023 e eu quero dividir com você uma mensagem de dor e propósito. Talvez possa ajudar você em algum momento ou possa te trazer algum benefício o que você vai escutar hoje. Dor e propósito é algo que nos leva a entender o que queremos nessa vida. Ao ouvir essa mensagem até o fim, pode ser o início de um novo ciclo em sua vida, na sua família. Porque jamais imaginamos entender o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que devemos conhecer a verdade, e a verdade que nos libertará. Em Mateus 5,45 está escrito: para que vocês se tornem filhos do Pai, o Pai de vocês que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Muitas pessoas falam assim como eu mesmo falava: eu não entendo porque tal coisa acontece com fulano, ele é um homem de Deus. Eu não entendo porque que ciclano, vivendo uma vida de pecado e sendo uma pessoa tão mundana, tão ruim, prospera, e o outro que é justo padece. Muitos de nós temos de julgar as nossas vitórias terrenas pela nossa vida espiritual, pela nossa relação com Deus. Ou seja, se eu sirvo muito a Deus, eu deveria estar bem financeiramente ou bem em todas as coisas. Eu deveria estar blindado com relação a qualquer mal ou qualquer acidente físico. Eu deveria estar protegido quanto às ofensas, rejeições ou qualquer tipo de problema emocional. E quem não serve muito a Deus e nem considera Deus, deveria estar sofrendo. E este é o pensamento que domina e predomina raras exceções do pensamento humano. Nessa passagem, diz totalmente ao contrário. O Deus que você serve, o Deus que aqueles que estão lá fora não querem servir, faz o sol nascer para os dois lados, tanto para o justo como para o injusto, para o falso, para o verdadeiro, para o fiel e para o infiel. E é bem assim. Quem é bom vai ter o sol no rosto, quem é ruim da mesma forma terá o sol no rosto. Quem é mau terá a chuva para regar as plantas, e quem é bom desfrutará da mesma chuva. E é igual para todo mundo. E aí eu pergunto, então qual é a vantagem de servir a um Deus? Um Deus criador do céu e da terra. Primeiramente, infelizmente, muitas pessoas consideram o principal. E a principal vantagem é desfrutar a eternidade. Porque a eternidade é a realidade. Porque a realidade do inferno é real. E não se engane. Pois eu e você, ou nós, estamos tão focados nas coisas naturais, materiais e prazerosas para a nossa carne, do que servir a Deus pelo que Ele simplesmente é. E para conhecer o verdadeiro amor que nos dará direito a viver um dia na Nova Jerusalém. Porque ela, como a morte, é real. E chegará um dia
para cada um de nós. Mas nunca temos tempo para Ele, porque sempre queremos mais dessa vida, que nos consome a cada dia e nos faz esquecer do verdadeiro motivo de estarmos nessa terra. Nosso trabalho nos afasta de Deus, mas não nos afasta dos prazeres desse mundo, dominado pelo celular, pela bebida, prostituição, infidelidade, corrupção, falta de amor ao próximo, entre outras coisas, que nos fazem ver que Jesus está às portas, mas não queremos aceitar essa verdade. O mais difícil Deus nos dá, o nosso nome no livro da vida. Mas nós não nos contentamos somente com isso, queremos mais. Não nos contentamos com grandes presentes. Isso acontece como uma criança, quando damos um presente caro para ela, ela brinca por um determinado tempo, algumas semanas, ou até mesmo dias, e depois descarta. Para a criança não faz nenhuma diferença o melhor ou o pior presente, pois ela abandonará tanto o melhor como o pior presente. Nós não valorizamos o que já está em nossa mão, porque na verdade não valorizamos Deus, que se fez homem e foi chamado de Jesus Cristo. Valorizamos o que nós ainda vamos ganhar, ou o que desejamos. É por isso que ainda muitos acabam com o casamento, porque não valorizam as pessoas que Deus colocou ao seu lado. Erros estúpidos que deixam cicatrizes, a falta de dinheiro, o ciúme de ser trocado, desejarmos o que não nos pertence. É por isso que muita gente murmura do emprego, pois ela não pensa como será a sua vida sem um emprego, sem um motivo que lhe dá direção para obter o bem material nessa vida. A tendência não é valorizar o que já tem. Deus deu a eternidade e a salvação, e não achamos que está bom, não valorizamos isso. Ficamos perguntando qual é o próximo presente, o que vai ter de novo, mesmo estando presenteados com o melhor de todos os presentes, que seria Deus em nossa vida. Deus sabe como funcionam os seus filhos e deu a eles o livre-arbítrio, para que somente quem entenda a verdade dele possa ser salvo. Então Deus criou um sistema de recompensa chamado galardão, para nos abençoar enquanto estamos nesse mundo. Não podemos precisar com exatidão quanto tempo vamos viver nessa terra, nesse mundo. Não precisamos viver uma vida miserável, corrompida ou sofrida, porque o Senhor muda história. Se credes de todo o teu coração e entenda, só porque já temos a salvação, você sabe se já é salvo? O grande problema é que a chuva vai cair sobre nós, servindo ou não servindo a Deus. O sol vai brilhar sobre nós, servindo ou não servindo a Deus. Servir a Deus não tem nada a ver com as coisas que Ele pode nos dar nessa terra. Porque tem pessoas que nunca serviram a Ele
e não irão para o céu, mas são abençoadas por Ele aqui. Por mais contraditório que pareça, porque uma coisa é você aceitar Jesus e a outra coisa é você cumprir os princípios bíblicos. Ser um cristão, resistir às coisas desse mundo, negar o mundo, servir a apenas um Senhor, não a dois. Servir a dois senhores não agrada a Jesus. Um exemplo, existem pessoas que nunca serviram Jesus, mas honram o seu pai e sua mãe. Por isso elas têm uma vida longa e promessa bíblica. Contraditoriamente, existem pessoas que servem a Jesus, porém não respeitam os pais e não honram. E querem ter longa vida? A Bíblia diz que quem honra pai e mãe viverá por muito na face da terra. Os princípios são claros, porém por muitas vezes fingimos que não lemos. Para melhor elucidar essa mensagem sobre propósito e dor, eu quero falar de um personagem bíblico, um personagem conhecido como Jó. No livro de Jó, capítulo 1, diz que havia um homem na terra de Uz, seu nome era Jó, e esse homem era sincero, reto e temente a Deus, e ele se desviava de todo o mal. Ou seja, Jó era um homem bom. Hoje em dia existem poucos homens com as qualidades de Jó. Jó, ainda segundo a Bíblia, acordava de madrugada e fazia sacrifício a Deus pelos seus filhos. Jó pensava que se um dia seus filhos pecassem contra Deus, Deus se lembraria dos seus sacrifícios e orações e perdoaria sua família. Ele não era um homem somente bom e justo, temente a Deus. Ele se desviava do mal. Ele era um homem totalmente conectado com o céu. Era um homem super espiritual. E agora pergunto, quando você acordou de madrugada para dar 1 hora de sua vida em oração a Deus? Jó fazia isso todos os dias. Resumidamente, Jó estava em casa quando veio um mensageiro dizendo: prepara teu coração que eu tenho uma má notícia. Desceu fogo do céu e caiu sobre os seus animais. Ou seja, ele havia perdido todo o dinheiro que ele tinha. Jó era o homem mais rico do Oriente. Enquanto esse mensageiro falava, outro mensageiro veio e falou sobre um forte vento que derrubou a casa e todos os seus filhos estavam dentro e morreram. Todos. Não obstante, Jó ainda pegou uma doença que apodrecia a carne. E ele ficou doente, perdeu todo o seu dinheiro, perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo que era importante para ele em um só dia. Ele perdeu todas as coisas principais de um homem: a provisão, a sua família e sua saúde. E isso tudo apesar dele ser um homem super espiritual. Qual a lição que tiramos disso? Deus não é um Deus que evita tragédias. Deus te ensina a lidar com as tragédias. Enquanto você fica achando que Deus tem obrigação de evitar certas coisas que acontecem em nossas vidas, na sua vida, na minha vida, você sempre ficará revoltado com Deus. Você vai dizer: por que isso? Por que aquilo? Por que ele ou ela morreu? Por que essa doença está na minha cabeça? Por que essa traição? Por que eu perdi minha família?
Porque eu perdi minha mãe, porque eu perdi meu pai. Nós não sabemos lidar com tragédias e acabamos sempre colocando na conta de Deus. Não quer dizer porque somos cristãos e estamos indo à igreja, estamos tentando fazer tudo certo, então Deus não vai deixar que ninguém próximo de nós morra, ou nunca vai perder um emprego, ou receber um mau diagnóstico de saúde, ou ter a aprovação de Deus para que Ele possa nos provar, para poder nos aprovar. No entanto, existem pessoas dentro da igreja que já receberam vários diagnósticos. Alguns perderam entes queridos, outros perderam o emprego, achando que Deus evita as coisas, mas não é bem assim que funciona. Deus nos ensina a lidar com essas situações que acontecem conosco. Jó não entrou na história porque ele era perfeito. Jó entrou para a história porque ele superou a dor e o sofrimento. A dor, quando veio sobre a vida de Jó, assim como vem em nossa vida, ela tem dois destinos preparados: o sofrimento e o crescimento. São os únicos dois destinos da dor. E a dor é obrigatória e inevitável e vem sobre todos. Porém, sofrimento é opcional. Você pode usar a dor para crescer ou para sofrer ainda mais. E isso depende de como está a sua ligação com Deus. Para saber lidar com essas coisas que acontecem ou vão acontecer na sua vida. Deus permite que as dores, sofrimentos e decepções passem na sua vida para você aprender a lidar com ela. Porém, existem pessoas que nunca aprendem com a dor e nem com o sofrimento. Não crescem, não se envolvem no amadurecimento. Muitas coisas podem ter acontecido em sua vida para você aprender a perdoar, por exemplo. Bastava o perdão, mas você de alguma forma ou maneira pode ter preferível continuar vivendo o caos em sua vida do que se humilhar e pedir perdão de coração. As coisas acontecem sobre justos e injustos. A diferença é que sobre os justos sempre haverá uma saída. Sempre haverá um novo dia. Sobre os maus também haverá um novo dia. Mas sobre os bons sempre haverá um futuro. Sobre quem serve a Deus tem o auxílio e a salvação, tem o conselho, tem o milagre, tem o impossível. O que aconteceu com Jó foi uma tragédia sem tamanho. Ele é um homem temente a Deus, um homem quase perfeito. Por que isso aconteceu então? Porque a chuva cai sobre o justo e o injusto. E Deus quer ver até que ponto você é fiel. O problema não é que acontece com você, o problema é sobre o que você faz com aquilo que acontece com você. Para poder dizer: agora me enganaram, agora me traíram, agora perdi tudo. Agora eu te pergunto, o que você vai fazer com relação a isso? Reclamar, murmurar, blasfemar contra Deus? Ou você vai aprender com tudo isso e começar tudo de novo, na forma correta? Talvez até mesmo restaurar sua vida de erros que poderiam ter sido evitados. Você pode falar: meu marido, minha esposa quer sair de casa. Deus não pode permitir isso. Na verdade, Ele não quer permitir isso. Mas você está na direção dele, vivendo da maneira correta e do jeito que Ele quer, para evitar certas setas malignas?
Faça um momento de reflexão. O que você fez? O que você faz para que seu cônjuge queira sair de casa ou tenha saído de casa? Será que você pode estar falhando em alguma coisa ou falhou? Ou quem sabe você precisa melhorar em alguma coisa no seu caráter, abandonar o que não agrada a Deus, ser melhor, deixar o ciúme, a possessividade. Porque por muitas vezes as dores, como no caso de Jó, vão te trazer autorreflexão. Jó ficava sentado coçando suas feridas com cacos de telha e refletindo sobre sua vida. Até que um dia, Deus, usando um de seus amigos, fala para Jó: o teu primeiro estágio, ou seja, o teu primeiro estado do homem mais rico do Oriente, com uma família maravilhosa, vai parecer pequeno diante do que eu vou fazer. Esta palavra de destino, de propósito, só tem para quem serve a Deus. E essa palavra de certeza de futuro, somente um servo pode ter. Independente de como possa estar sua vida hoje, independente de como você possa estar, Deus vai te tirar dessa situação. O problema é quando as primeiras coisas começam a sair do trilho e a gente começa a murmurar contra Deus. Será que Deus existe? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu estou na igreja certa? Será que esse pastor tem oração forte? O normal é partir para a murmuração e reclamação. Tudo o que fere a nossa fé congela nosso coração, ao invés de confiarmos que Deus tem um propósito com as más notícias, com as dores, com as frustrações, com as mágoas e com as cicatrizes. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus diz que Ele nos livrará da aflição. Ele apenas nos dá a certeza que no meio da aflição Ele estará conosco. Os discípulos estavam num barco, de repente começou uma tempestade. Os discípulos começaram a murmurar, falando: e esse aí que está dormindo? O único que estava dormindo no barco era Jesus, o portador do milagre, o autor e consumador da fé, o homem que detinha todo o poder em suas mãos. Ele estava ali dentro do barco, que estava em perigo. Por mais que Jesus estivesse no barco, a tempestade veio do mesmo jeito. Jesus estava no barco e a onda agitava do mesmo jeito. Jesus estava no barco e todo mundo estava com medo da mesma forma. Tiramos a conclusão que a presença de Jesus não inibe o que vem contra você, mas prepara você para sair quando ele vem. Jesus acordou e dá apenas uma ordem: acalma-te, vento, acalma-te, mar. Quando a tempestade vier, você não precisa ficar com medo ou pular para fora do barco. Precisa apenas esperar ele dar uma ordem. Porque debaixo de toda a ordem dele, a tempestade vai parar. A tempestade vai passar. Quando Deus fala para Jó, o primeiro estado dele era pequeno perto do que ele iria fazer. Porque Deus daria o dobro de filhos, o dobro de gado, ou seja, tudo em dobro. Jó não entrou para a história porque ele era perfeito. Jó entrou para a história porque ele superou a dor. Você pode continuar lamentando-se
fazendo-se de vítima, ocupando todo mundo, mas na verdade o poder dos poderes está em você. Deus está em você. Você errou, levante-se. Você errou, levante-se. Você magoou, levante-se. Não é vergonhoso você se humilhar por amor a Deus. Não é vergonhoso você se humilhar pela sua família. Você ainda não saiu da situação porque ainda não aprendeu a escutar a última palavra. Aquela palavra que quem tem é a última palavra. A última palavra quem tem é Jesus Cristo. Quando estamos em situações delicadas e desconfrontantes, por vezes queremos tomar decisões sozinhos. A primeira coisa que podemos pensar: estou nessa situação e Jesus não está nem aí para mim, Ele está dormindo no barco. Já estou pensando em pular do barco. Quando a onda começa a bater, o medo pode ser maior do que a confiança naquele que está dormindo. Porém, quando ele acorda, a palavra será liberada. Jó ficou dias se lamentando e olhando suas feridas, mas no momento certo, o Deus que faz milagre, o Deus que cura, o Deus que muda a história, faz o milagre acontecer. Liberou uma palavra e toda a restituição começou na vida de Jó. Ao ouvir essa mensagem, Deus está falando assim: você está no mundo natural. E você está sujeito às coisas naturais, acidente, desemprego, traições, desonras, decepções, frustrações. Mas você precisa saber lidar com isso. Para de querer transferir para Deus o que você deveria fazer durante uma tempestade. Para de culpar a Deus ou até mesmo o diabo sobre coisas que você deveria aprender no meio da dor e do sofrimento. Quando está tudo bem, andamos às mil maravilhas e não queremos nem saber de Deus, e sim das nossas vontades. Aprendemos na dor e no sofrimento quando não temos um centavo no bolso. É que conhecemos o Deus da provisão. Quando recebemos o mal diagnósticos e sabemos que estamos com um problema, uma doença, é que conhecemos o Deus da cura. Quando as coisas fogem do controle, não se desespere, Jesus está no barco e vai liberar uma palavra. As dores da vida são treinamento. Quando caímos de novo, estaremos fortes e teremos mais fé, esperança e atitude. E estaremos devidamente treinados para superar obstáculos. Teremos mais fé, mais atitude. Eu superei aquela situação. Eu vou vencer de novo. Eu vou lutar de novo. Eu vou salvar de novo aquilo que para mim é importante. Se naquela tempestade do passado eu não afundei com um barco, por que vou afundar agora? Esse existente, existe um motivo na dor, existe um motivo na nossa perda, nessa frustração. Tudo tem um motivo, porque Deus quer fazer você crescer, quer nos ensinar que tudo é na sua vontade.
Deus quer te levar para outro nível. Deus quer te amadurecer para que você possa receber o melhor dele para a sua vida, para a sua maturidade. Você vai sair dessa imaturidade emocional. Existem pessoas que, em vez de usar decepções e frustrações da vida para amadurecer e crescer, estão sempre voltando e lembrando do passado, porque o diabo não deixa elas esquecerem o que as magoou, a que as fez cicatrizes. Voltam e ficam numa murmuração, na reclamação, na blasfêmia e dizem: Deus não existe, Deus não gosta de mim, Deus esqueceu de mim, onde está Deus? Chegou o momento de amadurecer na fé. No meio de nossos piores dias, pesadelos, vai começar nosso melhor momento, a nossa melhor tempestade, a melhor fase da nossa vida. Nos piores dias do estado do deserto, inicia-se um ciclo de vida que está se refletindo hoje. Nos piores dias do meu deserto, sozinho no quarto, cheio de dívidas, com a agiota no meu pé, sem a mulher que me mostrou o Evangelho do Senhor, sem a minha amada, sem meu filho, sem forças para levantar e seguir em frente, às vezes até pensando em me suicidar, por não entender essa dor. Foi dessa dor que eu amadureci, foi dessa dor que eu escolhi crescer, foi dessa dor que eu escolhi Jesus na minha vida. E eu falei: Jesus, acalma a tempestade, libera uma palavra para a minha vida e me coloca em um novo nível de vida. Eu não quero mais sofrer, Senhor. Me dá uma direção. Dizer para você que é fácil, não é fácil. Não é fácil ser um servidor de Jesus. Não é fácil ser um servo de Jesus. Não é fácil seguir a palavra de Jesus. Não é fácil colocar a sua vida no altar para Jesus. Não é. Mas se Jesus estiver no controle da sua vida, será mais fácil. A superação da dor nos faz iniciar uma nova fase para viver os planos de Deus. Você não sabe mais o que parece ser o fim do túnel. Na verdade, pode ser o início de um novo ciclo, de uma nova fase, de uma nova vida. Pode ser difícil entender. Pode. É o fim da cegueira espiritual na sua vida. É o fim do ciclo da imaturidade. É o fim do precisar ser moldado. E você precisa ser moldado para ser aprovado. O que você vê como fim, Deus vê como recomeço. Você tem a visão de sofrimento, mas Deus tem a visão de treinamento para algo maior. Você vai ser valorizado com essa dor. Você vai ter outro nível de pensamento quando amadurecer durante o sofrimento, a rejeição daqueles que você não gostaria de ser rejeitado. Durante as decepções de quem te decepciona. Durante a amargura. Jesus conhece perfeitamente todo esse processo, porque Ele se fez humano para poder ser humano. E a única coisa que Ele pode fazer é te fazer crescer na fé. Não é de se livrar você das situações, mas Ele vai estar com você no meio delas.
Essas situações acontecem para te fazer amadurecer, para te fazer entender que Deus sem você é Deus e você sem Deus é nada. Se Deus livrasse Davi do urso e do leão, como ele saberia como derrotar o gigante Golias? Se Deus livrasse Davi de Golias, como Israel conheceria aquele pequeno pastor de ovelhas sem o gigante? Não tinha como Davi chegar ao trono, porque ele seria conhecido como apenas um pastorzinho de ovelha, e não como um menino que tinha Deus no coração, derrotou Golias e se tornou o rei de Israel. O que Deus permitiu até hoje na minha e na sua vida não foi para fazer você sofrer, mas sim para te fazer crescer a maturidade, a sabedoria, para você tomar decisões diferentes hoje. Você só pode, você só tem, porque é fruto do que você aprendeu com os erros e as dores do passado. E agora eu te pergunto, pela Bíblia, a tragédia se repetiu quantas vezes na vida de Jó? Apenas uma. A dor somente vem para te ensinar. Ela só volta se você não aprender. Jó aprendeu, então a dor não voltou mais, pois não tinha mais espaço para voltar. Você só passa para um próximo nível depois de passar na prova. Se não passar, a dor vai voltar. Deus é perfeito e cria todo o planejamento para você e para mim, para que nós possamos crescer na terra. Porque só quando você crescer é que o nome dele será glorificado através da sua vida, através da minha vida, através do seu e do meu testemunho. O nome de Deus é glorificado quando você é levantado. O nome de Deus é glorificado quando você está crescendo. E por isso que ele permite as tempestades no barco, para que você possa suportar e crescer e amadurecer em sua palavra. Deus tem interesse de ver o nome dele glorificado, mas para que isso possa acontecer, você precisa estar maduro para receber o milagre na sua vida. Não devemos temer algo que venha sobre nós. Não devemos temer algo que sobrevier sobre nós. Se Jesus não estiver no barco, não podemos prever o que vai acontecer em nossas vidas. Mas afirmo, independente de qualquer coisa que acontecer, Deus estará conosco e nós continuaremos com Ele. O que você não consegue ter controle, descansa em Deus. Ele tem controle sobre isso. E agora, o que Ele deixa você controlar, saiba que você tira a mão, sabendo que você pode fazer. Se você pode ser um profissional melhor, seja. Porque Deus não vai fazer isso por você. Se você pode ser um filho melhor, seja. Porque Deus não vai fazer isso por você. Se você pode ser uma mãe melhor ou um pai melhor, seja. Porque Deus não vai fazer isso por você. Se você pode perdoar alguém para tirar cicatrizes do seu coração, faça. Porque Deus não vai fazer isso por você. Se você pode restaurar sua família, faça. Porque Deus não fará isso por você. E Deus conhece seu coração, Ele sabe se você poderia estar se empenhando mais no que está fazendo. Hoje Ele sabe que se você poderia crescer mais do que você está crescendo. E por Ele ser um Pai tão misericordioso, é que você está crescendo, apesar dos seus erros, e continua mandando treinamento para que você possa resolver o problema. Ele continua a mandar amadurecimento
para aquilo que você chama de dor. Ele continua dando novas oportunidades para aquilo que você chama de fracasso. O mais bonito de tudo, o que passei, o que Jó passou, o que José do Egito passou, o que Davi passou, o que outras pessoas passaram, é que com a dor nós aprendemos a amadurecer, para nunca mais voltar lá e errar os mesmos erros. E mais, depois que você aprende com os seus erros, como lidar com a dor que esses erros lhe causaram, você fica blindado para poder ensinar as pessoas à sua volta a não cometerem esses erros. No meio da dor é que você pode descobrir o seu propósito de vida. É no meio do sofrimento que você pode descobrir o seu chamado com Jesus Cristo. O que eu faço hoje, o que entendi e aprendi, o meu propósito de vida com o Senhor, meu Senhor Jesus, o meu chamado com o meu Senhor, eu descobri no pior momento da minha vida. Se a dor não tivesse chegado em minha vida, não sei o que mais eu poderia ter perdido. Não sei se seria de mim o que provavelmente eu estaria muito mais triste e frustrado e infeliz de coisas piores. Porque aprendi a amar a Deus sobre todas as coisas. Poder dizer, lute pela sua família, mas deixe Deus no controle. Quantas pessoas estariam perdendo se eu não encontrasse o meu propósito de vida com Jesus? Quantas pessoas podem estar perdendo hoje enquanto você não descobre o seu chamado, que provavelmente está escondido dentro, no meio da sua dor, do seu sofrimento, lá na sua alma? Quantas pessoas vão perder se você não superar o seu sofrimento? Quantas pessoas vão perder se você não se levantar dessa decepção? Quantas pessoas vão sofrer se você não cicatrizar a ferida? Dessa quebra e começar a viver o seu propósito de vida com Deus, não como um mundo que só tem oferecer manjares ilusórios, prazerosos, momentâneos, por algumas horas, e depois vem o desespero, o sofrimento e o arrependimento de um prazer que é momentâneo, de um prazer que não é real. Tem muitas pessoas que precisam de você, que precisam do seu exemplo de superação, que precisam ver a sua vitória para entender o agir de Deus em sua vida, em minha vida. Deus quer me usar, te usar. Deus quer usar você hoje, mas você só precisa aprender com o que você está passando. Quando você superar essa dor, você se torna uma autoridade no assunto. Quando você foge dos problemas, das batalhas, da dor, não tem autoridade em nada sobre sua vida. Deus te deu experiência nas dores e sofrimento para que você ajude outras pessoas que estão em situação semelhante ou piores. Ou você supera a sua dor e ajuda outras pessoas, ou você fica aí chorando. Você decide o que faz com sua dor e com seu sofrimento. Chegou o momento de crescer. Chegou o momento de se livrar das dores e frustrações. Não deixe as ondas ficar batendo no seu barco, ou você fixa os olhos naquele que está dormindo no barco e espera uma palavra de milagre dele. Jó decidiu receber em dobro
todos os homens e mulheres da Bíblia decidiram o mesmo. Acontece com você, acontece comigo. O que você vai decidir? Ore comigo nesse momento. Meu amado Deus, entro na sua presença nesse momento, amado Pai. Oro nesse momento para que essa pessoa que ouviu essa mensagem, que ela receba como um verdadeiro divisor de água em sua vida. A tua palavra em seu coração. Eu vivi isso, Senhor, no meio da minha dor, no caos da minha vida. Descobri o propósito. Hoje sou verdadeiramente livre e nova criatura em sua presença. Senhor, eu estou cada dia sendo moldado e transformado. Sei que o processo é determinado por o seu querer, mas eu desejo e eu tenho que orar e jejuar, e que quem ouvir essa mensagem seja tocado através do seu Santo Espírito Santo e compreenda que a dor e sofrimento e cicatrizes nos fazem crescer. A dor nos torna pessoas mais fortes e seguras. A superação da dor nos leva a um novo nível de vida na tua presença, Deus. Toque, Senhor, no profundo da nossa alma e que a partir de hoje haja uma mudança radical em nossas vidas. Que essa dor que assola a vida de cada um de nós seja o início de um novo ciclo. Que seja um ciclo de vitória, de superação. Assim eu oro, Senhor, e te peço em nome do nosso querido e grandioso Jesus Cristo. Meu nome é Tom Veleda Campos. E esta é uma mensagem para que você possa edificar sua vida e não cometer erros que podem não ter mais como serem revertidos por você. Eu conheci Jesus na minha vida, pagando o preço que para mim foi muito caro, de perder minha família. Mas você pode mudar isso na sua história. Deixe Jesus mudar a sua vida. Ele é o Deus do impossível. Creia e verás a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. Amém.